Efésios capítulo 6, eu disse 5, mas é 6, versículos 5 a 9. Esse é o texto que nós vamos ler e expor no dia de hoje. Vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor, meus irmãos, que diz assim: Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Muito bem. Vamos ler, meus irmãos, agora 2 versículos, versículo 6 e depois o versículo 9. Vamos fazer isso? Vamos lá? Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. No versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Muito bem. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, nós mais uma vez estamos diante do Senhor em oração, a fim de clamar por este que é o momento alto da adoração, que é a exposição da Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque até que esse momento chegasse, o nosso coração se deleita na exaltação do Teu amor. Clamamos a Deus através dos textos bíblicos, através das músicas e das orações, que Tu és a vida que flui em nós. E nós Te exaltamos, Pai, porque Tu estás aqui. E porque ao mesmo tempo, o Senhor vive no meio do Seu povo. Que o Senhor assim, pela Tua palavra, única revelação e regra de fé e prática, possa abençoar a nossa vida, nos confrontando naquilo que precisamos e nos aperfeiçoando naquilo que Tu sabes que nós temos necessidade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós chegamos aqui, tanto em questão de livro quanto em questão de assunto, por alguma coisa que não é muito comum nós ouvirmos, que é a Bíblia falando da nossa conduta enquanto profissionais, não propriamente enquanto pessoas que trabalham no Senhor e para o Senhor, diretamente na casa do Senhor. Algumas vezes nós nos pegamos pensando o que Jesus faria em nosso lugar. E isso, inclusive, é o título de livro que vendeu muitas cópias ao longo dos séculos, que é um livro cujo título é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Eu acredito que, se nós não lemos, conhecemos a proposta do livro. E a ideia de nós pensarmos o que Jesus faria em nosso lugar tem algumas limitações contextuais e teológicas que não vão nos ajudar em algum sentido. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus nunca trabalhou para alguém no sentido profissional. Ele estava aqui para cumprir a obra de salvação, estava cumprindo o planejamento feito antes mesmo da eternidade por Deus o Pai, mas o Senhor Jesus nunca foi um funcionário. Como será que Jesus faria se ele fosse um funcionário? Esses detalhes a Bíblia não nos conta, porque Jesus nunca foi um. Mas o fato é que nós vivemos vidas nas quais a questão profissional é uma parte do nosso viver. E quando nós observamos a nossa conduta profissional, nós nos vemos extremamente isolados em alguns momentos, porque não existe uma regra universal que fale a respeito disso, e a gente pode usar para basear o nosso proceder. Quando nós vamos trabalhar,
Dificilmente nós nos enxergamos como servos de Cristo trabalhando para Cristo com a mesma facilidade que nós enxergamos o trabalho dentro da casa de Deus. É por isso que é difícil falar sobre esse assunto, porque ele não é uma coisa assim, tão comumente buscada na palavra por nós que somos profissionais. Nós não temos o hábito de perguntar para a palavra de Deus o que ela diz para aqueles que trabalham para pessoas ou para aqueles que comandam atribuições dentro de algum empreendimento profissional. Mas a Bíblia de fato tem algo a dizer sobre isso. E o fato de nós termos o apóstolo Paulo falando sobre isso aqui é algo que deve chamar a nossa atenção. Por quê? Porque as duas últimas relações humanas que Paulo abordou dentro de Efésios capítulo 5 e no começo do capítulo 6, falam a respeito de algo que, de maneira muito clara na palavra de Deus, é uma expressão da união das três pessoas da Trindade Santa, que é a questão do casamento, marido e mulher, e da criação de filhos. Falar sobre essas duas coisas é mais fácil, por todo o conteúdo que nós estamos acostumados a buscar na palavra de Deus, como algo que nós temos que fazer para Deus. Quando o envolvimento profissional é a questão, nós nos vemos numa situação um pouco mais difícil. Porque, irmãos, quando nós buscamos um trabalho, dificilmente nós escolhemos um trabalho, um vestibular, uma profissão, queremos direcionar o nosso caminho naquele sentido por uma questão de glória de Deus. Como que nós escolhemos a questão profissional? E olhe bem o que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que você, no seu trabalho, não pensa na glória de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que a glória de Deus não é o aspecto que ocupa o topo da nossa lista quando nós vamos escolher as nossas profissões. Nós escolhemos as nossas profissões por uma questão de afinidade, em relação aos nossos talentos, o que nós gostamos de fazer, o que nós sabemos fazer. Nós observamos o mercado em relação à remuneração, porque nós não queremos trabalhar em alguma coisa que não nos dê um retorno imediato ou a longo prazo. E todas essas coisas parecem que nos satisfazem quando nós estamos na busca por um trabalho. Porque quando nós encontramos um lugar onde nós podemos exercitar a nossa vocação profissional e ganhar um dinheiro que nós julgamos suficiente, nós estamos bem. Nós nos consideramos bem, nós consideramos que Deus está nos abençoando porque Ele abriu uma porta de emprego, nós conseguimos fazer com que o nosso sustento se tornasse então uma fonte de renda para a nossa casa, para a nossa vida e para a nossa família. E assim nós ficamos satisfeitos. Quando a palavra de Deus fala sobre isso, observe a riqueza da argumentação de Paulo. Ele inclui servos e senhores e a relação de submissão que eles têm como uma prova da submissão a Cristo. E como eu disse, é muito mais fácil nós percebermos isso na família, porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. É um texto bíblico claro que a gente pode ler aqui. Quando a gente vai ver a criação dos filhos e por parte dos pais, nós temos aqui um apelo aos filhos para que eles obedeçam aos pais no Senhor e que eles honrem o pai e a mãe e que os pais não conduzam os seus filhos à ira, não a própria ira, mas a ira de Deus, porque é muito fácil nós percebermos a influência da glória de Deus em relação à família que nós criamos. Não é mais fácil de tudo, mas é mais fácil do que enxergar isso no emprego. Agora, quando eu estou trabalhando principalmente para alguém que não tem nenhum tipo de compromisso com a fé, quando eu estou trabalhando numa instituição que em alguns momentos me coloca num certo dilema em relação à minha fé e à minha conduta, o que é que eu faço? O que a Bíblia diz sobre isso? Se eu estou num trabalho que consome do meu tempo algo que deveria ser dedicado ao Senhor, o que eu faço? O que eu devo fazer? Quando eu estou trabalhando para uma pessoa que não tem a mesma fé que eu, o que eu devo fazer? Todas essas coisas estão contidas aqui, meus irmãos. E o fato de elas estarem logo depois de marido e mulher e de filhos e pais, implica que nós temos alguns princípios em comum. Mas não só isso, nós precisamos aprender a ver a questão profissional como uma coisa teológica também, como a família, como o casamento e como a relação que nós temos uns com os outros dentro da igreja. E mais uma vez, apenas para lembrar o contexto para você. O que gerou essa preocupação de Paulo foi o versículo 21 do capítulo 5, onde ele dá uma terceira marca da pessoa que busca ser cheia do Espírito Santo. Apenas para refrescar a sua memória, o versículo 18 do capítulo 5 fala que nós devemos buscar
não a dissolução, mas sermos cheios do Espírito. E assim, a pessoa cheia do Espírito versículo 19, alguém que fala coisas espirituais, ou seja, que agradam o Espírito Santo, alguém que dá sempre graças por tudo, e alguém que se sujeita no temor de Cristo, um ao outro. Acontece o seguinte, biblicamente falando, não existe família formada sem temor de Deus. Se nós temos e vivenciamos uma relação de casamento com alguém, isso não é casamento só porque é marido e é mulher, é homem e mulher. Isso não é tudo o que a Bíblia ordena. Mas a Bíblia ordena que nós tenhamos no nosso casamento a mesma relação que Cristo tem com a igreja. E qual relação é essa? Versículos 25, 26 e 27 nos falam dessa relação. Cristo amou a igreja e a purificou. Cristo empregou seus esforços para tornar a sua igreja mais santa na presença de Deus. Da mesma forma, eu preciso assim me esforçar com relação à pessoa que está ao meu lado. Então é um pressuposto básico, não existe família sem temor de Deus. Se você é casado e tem filhos e não tem temor de Deus, isso não é família no ponto de vista bíblico. Isso é algo que você pode construir socialmente falando, mas na palavra de Deus falta um elemento. E que elemento é esse? O fato de que nós temos que ver Cristo e a relação que Cristo tem com você dentro da relação que você tem com a sua esposa e que ela tem junto com você. Isso é um pressuposto. Filhos e pais, mesma coisa. A ordem é que os pais criem os filhos no caminho do Senhor. Porque isso, diz o texto, é justo. E eu quero enfatizar isso para ficar claro. O versículo 1 do capítulo 6 fala isso. Obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. A questão não é que os filhos têm que ser obedientes aos pais, mas a questão é que todas as coisas que os pais fazem e mandam que os filhos façam, deve ser no Senhor. Essa obediência é justa. Isso, diz o texto, é justo. Agora, quando a relação é entre servos e senhores, nós não temos um pressuposto de que tudo ali tem que estar voltado para a fé. Nós não temos uma obrigação textual, bíblica, que me obrigue a trabalhar com alguém que tem a mesma fé. E é muito mais comum nós encontrarmos pessoas que abrem empresas ou que exercem empreendimentos e investimentos que não são cristãos. E o nosso sustento é um sustento que virá do desempenho do nosso trabalho para aquelas pessoas. A Bíblia não, da mesma forma que a Bíblia proíbe homem e mulher se casarem sem ser no Senhor, a Bíblia não tem nada a dizer sobre a relação de servos e senhores nesse sentido. Mas ainda assim, eu preciso ver essa relação como uma maneira de sujeição a Cristo. E esse é o desafio. Como é que eu posso servir um não crente com o meu trabalho e ainda assim agradar a Cristo? Eu confesso para você que é uma coisa, como a gente mesmo pode confirmar, que não é muito simples da gente pensar. Porque, como já foi dito aqui, a nossa preocupação com relação a emprego e profissão não é tanto servir a Cristo, mas é ter o que comer. E isso é um perigo, uma vez que a Bíblia é muito clara quando ela diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós não buscamos trabalho para ganhar dinheiro, para providenciarmos o que comer, o que beber ou onde morar. Quem faz isso é o Senhor. Agora, se eu não busco um emprego para ter o que comer dentro de casa, então qual é a minha motivação para buscar o emprego? É isso que eu gostaria de poder trabalhar com você dentro dos dias de hoje. Nós lemos 2 versículos, o versículo 6 e o versículo 9, que compreendem o núcleo do conselho de Paulo para quem é um servo e o conselho de Paulo para quem é um senhor. E é exatamente nesse sentido que eu quero caminhar com você. Você pode reparar que há mais versículos dedicados aos servos do que aos senhores. Você vê aí o versículo 5, 6, 7 e 8 relacionados aos servos. Quando você vê o versículo 9, é relacionado aos senhores. O fato de existir mais versículos dedicados aos servos nos diz uma coisa interessante, não diz? Por que nós não temos o mesmo número de versículos dedicados aos dois? É a mesma razão, meus irmãos, pela qual a gente não tem os mesmos versículos relacionados a homem e mulher do 22 ao 33. Não é igual. A proporção não é igual, mas depende da função que desempenha.
É assim que a palavra de Deus nos ensina a trabalhar. Servos e senhores têm as suas responsabilidades, e talvez pelo fato de existir muito mais servos do que senhores, nós temos aqui a Bíblia se posicionando quanto a um elemento fundamental. Trabalhar para alguém não é uma coisa proibida e nem mesmo indigna, mas é algo criado por Deus, mas é algo que deve acontecer. Eu e você precisamos aprender a enxergar as coisas assim. Se a palavra de Deus me chama a ser servo uns dos outros, ao mesmo tempo não é absurdo algum crer que Deus tem um plano para a minha vida que não necessariamente envolve abrir um empreendimento, mas servir alguém com o meu trabalho. Isso não é indigno. E isso é o primeiro exercício da submissão a Cristo que nós podemos encontrar no texto. Nós podemos encontrar, meus irmãos, em primeiro lugar, de acordo com o versículo 5, que a obediência a alguém faz parte do plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós não vamos mandar em nós mesmos em aspecto algum, nem mesmo em casa, nem mesmo na igreja, e muito menos no lugar onde nós estamos. Servir alguém é algo que faz parte da vida do Filho de Deus. E isso, meus irmãos, é extremamente importante de ser salientado, porque, como eu disse, nós vivemos numa cultura que preza a ascensão social. A pessoa que saiu do pouquinho e hoje é bastante. A pessoa que ganhava X e hoje ganha 1000 vezes X, 10.000 vezes X. A pessoa que começou com um salário mínimo e agora tem 20. Esse não é o ideal bíblico para todos os homens. Isso não é aquilo que a Bíblia diz que deve acontecer. Muito embora nós vivamos numa vida, nós vivamos numa sociedade que preze isso, a Bíblia não preza isso. A Bíblia, inclusive, preza a nossa obrigação em aprender a servir. Você e eu precisamos crer que a palavra de Deus, uma vez que Deus é soberano, também é autoritativa. E Deus exige que nós sejamos servos. E isso não somente dos nossos irmãos em Cristo, mas que nós sejamos servos de outras pessoas também. A Bíblia tem versículos que falam da nossa submissão ao governo civil. A Bíblia tem versículos que falam a respeito de uma submissão a um servo, ou melhor, a um senhor que me oprime. Nós vamos chegar, porque está lá em 1 de Pedro, que nós estamos estudando quarta-feira, nós vamos chegar lá ainda. Qual que é a conduta que eu devo observar quando o meu chefe me maltrata? Que tipo de coisa eu tenho que fazer em relação a isso? Tudo isso faz parte de um conceito bíblico de que a submissão faz parte do plano de Deus. Quando eu e você imaginamos algum tipo de trabalho, nós nunca imaginamos esse trabalho como aquilo que nós vamos fazer o resto da vida, mas nós queremos que ele seja um trampolim para outras coisas. Mas tem problema crescer profissionalmente? Não. Mas pergunte para você mesmo, por que você quer crescer profissionalmente? Será que aquilo que te motiva a trabalhar e a buscar novas oportunidades é a glória de Deus? Ou talvez seja um medo crescente de que a economia, a inflação, o desemprego batam na porta da sua casa? Quando nós estamos procurando trabalho, nós não estamos procurando trabalho com o objetivo de crescer espiritualmente. Nós queremos que isso aconteça na igreja. Mas, irmãos, percebam, crescer e ser cheio do Espírito também tem a ver com trabalhar. Por isso que Paulo coloca essas coisas aqui. Se eu perguntasse para você se você gosta do seu ritmo de trabalho, se você gosta da maneira que as coisas são conduzidas no lugar onde você trabalha, às vezes, ou melhor, bem provavelmente, você vai dizer para mim que não. Que alguma coisa lá te deixa descontente. E que talvez fosse melhor você abrir o seu próprio negócio e guiar de acordo com as suas próprias mãos e visão. Mas o que você está contemplando atrás disso? É uma oportunidade de servir? Ou é de talvez viver num contexto onde você não tem que servir ninguém, mas tenha muita gente servindo você? Isso não é uma iniciativa aprovada por Deus. Por que nós queremos tanto a ascensão profissional, meus irmãos? Por que isso é tão importante para nós? É porque existe dentro de nós um desejo latente no coração de não mais ter que se sujeitar a ninguém. A melhor coisa é ser o patrão, não o empregado. Porque o empregado obedece, o patrão não obedece. Quantas vezes nós nos vemos assim? Estamos agora as vésperas não, as eleições já aconteceram, e quando os resultados começarem a aparecer, nós vamos começar a perceber quem serão os nossos chefes.
E existe uma tendência dentro da igreja evangélica, principalmente no Brasil, em países de terceiro mundo, que é um ensino corrente nas igrejas de que nós não somos cidadãos desse mundo. As pessoas ouvem e falam nas igrejas: nós não temos que nos preocupar com o que está acontecendo no país, a nossa pátria é celestial. Nós não temos que ficar preocupados com eleição. Esse tipo de coisa não afeta a minha vida, porque eu não faço parte desse mundo. Eu me lembro que em 2014, quando nós estávamos aí na Copa do Mundo, meus irmãos, era impressionante você perceber duas coisas. Primeiro, o país parava para assistir os jogos do Brasil. E em segunda coisa, eu me lembro que uma vez, quando eu fui assistir um dos jogos da primeira fase, eu estava virando os canais para ver qual era o melhor narrador que eu queria, né? Porque às vezes alguns são insuportáveis para quem gosta de futebol. E aí você vai procurando, de repente eu achei um canal desses canais de igreja evangélica aí que tem. E o pastor pediu para o cinegrafista passar por toda a igreja dele assim, e a igreja estava lotada em dia de jogo de Copa do Mundo. Era um negócio impressionante. E não tinha telão na igreja para o pessoal assistir jogo, não. Era culto mesmo, naquele horário. E o pastor fez questão de dizer: aqui, futebol não é importante, não. Aqui o que importa é a palavra de Deus. E a igreja respondia num retumbante amém. E aqui, irmãos, veja só o que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo pregar a você uma coisa com base nesse acontecimento que você deve transformar em regra. Mas o que eu estou querendo que você perceba é que a sua religião, às vezes, pode te alienar da situação que acontece ao seu redor. Se você prestar bem atenção, você vai entender que a Bíblia faz com que Deus diga que tudo o que acontece aqui, meus irmãos, tem a ver com a igreja. O nosso país sofre porque Deus quer ensinar uma coisa para a igreja. Sabia disso? Hoje cedo nós lemos um texto, que depois você pode ler com mais atenção na sua casa, que é 2 Crônicas 7. Você vai perceber lá que Salomão está consagrando o templo ao Senhor, ora no capítulo 6, e Deus responde essa oração no capítulo 7. E lá, nos versículos 13 e 14, Deus diz assim para Salomão: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perceba, a igreja, meus irmãos, é o lugar onde nós nos reunimos, porque nós entendemos que se Deus está mexendo com o nosso país, é porque Deus está mexendo conosco. Nós entendemos que a responsabilidade que nós temos quanto ao lugar que nós vivemos é motivada pela nossa conduta. Eu fiz questão de citar esse texto para você, para que você entenda o que Deus está dizendo. Deus não está dizendo que se você um dia perceber que não está chovendo, ou se você perceber que a praga está invadindo, não. Mas Deus no texto está se considerando a origem dessas coisas. Ele diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Ou seja, quando você perceber que as estações de chuva não estão acontecendo no ritmo que deveriam, quem é que está fazendo isso? É Deus. E sabe como é que você responde isso? Quando você entender isso bem, você vai reunir o seu povo, você vai vir para a igreja e você vai orar, a fim de que Deus transforme a sua vida e sare, não a sua casa, não o seu lar, mas de acordo com a linguagem do próprio texto, sare a sua terra, o lugar onde você mora, a cidade onde você mora, o bairro onde você mora. Meus irmãos, uma visão que coloca o trabalho como algo que nos ensina a nos submeter, tem a ver com essa visão de que Deus, na sua soberania, engloba todas as coisas. Quando nós vamos trabalhar, é como se nós estivéssemos deixando os nossos princípios cristãos em outro canto, em outro lugar. Nós não vamos utilizá-los aqui, porque trabalho é para ganhar dinheiro e igreja é para servir ao Senhor. Esse texto está me ensinando que não. Porque no versículo 5, Paulo está dizendo: vocês, servos, obedeçam ao Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Perceba que Paulo coloca uma visão que é extremamente mais elevada do que qualquer visão profissional daquela época ou dessa época, que é enxergar o nosso como se ele fosse Cristo.
Tem uma dificuldade nisso tudo. Às vezes eu posso não gostar do meu patrão. Às vezes eu posso não gostar de onde eu trabalho. Mas o texto está dizendo, eu preciso olhar para ele e servir a ele como se ele fosse Cristo. Ou seja, eu devo transformar o meu trabalho numa expressão visível de crescimento espiritual. Quantas vezes a gente relaciona o trabalho com o crescimento espiritual? Sabe por que a gente não fez isso, irmãos? Porque a gente tem o costume de relacionar o crescimento espiritual com o crescimento patrimonial. A gente se considera abençoado por Deus quando a gente ganha. Quando toda a sua labuta no final do mês vale a pena pelo salário que você ganha, você não se importa. O trabalho é cansativo? É. Às vezes enche a paciência? Enche. Tem que suportar algumas coisas? Tem. Mas o pagamento no final do mês é bom. Então, pode continuar vindo. Pode aumentar até a carga, não ligo. O que importa é o final do mês. Meus irmãos, não é isso que motiva o Filho de Deus a buscar um emprego. Tenha o seu emprego como uma oportunidade de você servir a Cristo. Cristo está lá, porque Cristo está em você e você está lá. Essa é uma visão, eu acredito, que nós não vamos conseguir esgotar no pouco tempo que nos resta. Até me assustei aqui. Mas para a gente, pelo menos introduzir esse pensamento, seria interessante que nós víssemos, meus irmãos, todas as coisas que esse texto nos ordena de uma forma diferente do que nós estamos acostumados. Como uma forma de crescer espiritualmente. Esse é o primeiro desafio nosso. O segundo desafio nosso, meus irmãos, como servos, voltado para os servos, são os versículos 6, 7 e 8. Nós vimos que a primeira coisa que nós devemos aprender é ver o nosso trabalho como uma forma de crescer espiritualmente, porque Deus está nos ensinando a submissão. Só que essa submissão tem uma motivação. E essa motivação é o assunto dos versículos 6, 7 e 8. Veja, o versículo 6 diz, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso quer dizer que se você está servindo o seu chefe como você está servindo a Cristo, quando alguma coisa no caminho acontecer que fere os princípios da palavra de Deus, você será o primeiro que vai dizer, eu não estou servindo a Cristo dessa forma. Só que quando as coisas mexem com o nosso bolso, é meio difícil da gente se posicionar dessa forma. E é exatamente aqui que está o diferencial. Você não deve uma obediência cega ao seu Senhor. Você deve obedecer ao seu Senhor como você obedece a Cristo. Então, se um dia o seu Senhor, em qualquer lugar onde você trabalhe, ordenar alguma coisa que fere os princípios da palavra de Deus, você será o primeiro que vai dizer, não posso. Só que é o seguinte, se você não cumprir isso, você vai ser despedido. Isso muda a conversa? Para o Filho de Deus não muda não. Sabe por quê? Diz aqui o versículo de número 8. Se cada um fizer uma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. O que é essa coisa boa, irmãos? E eu quero lembrar com vocês que Efésios tem uma definição sobre o que é coisa boa. Fazer coisa boa não é aquele conceito pobre de dar alguma coisa a alguém que precisa. A relação que está sendo descrita aqui no capítulo 6 não é uma relação assim, mas é uma relação profissional. O que é fazer uma coisa boa no nosso ambiente de trabalho? Abra sua Bíblia aí em Efésios 2:10. Você vai perceber, a nossa definição de coisa boa está aí. Efésios 2:10 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Veja a riqueza da definição de boas obras de Efésios. Segundo Efésios 2:10, boas obras são aquelas que Deus preparou em Cristo para eu basear a minha vida. Isso quer dizer, meus irmãos, que o caminho que Deus trilhou para que eu pudesse servi-lo pós-conversão é um caminho antecipadamente preparado. E esse caminho inclui a família, esse caminho inclui o casamento e esse caminho, pasmem vocês, inclui também o nosso emprego.
Boa obra é aquela que eu faço com o coração transformado por Cristo, com o objetivo de trazer glória a Ele, coisa que eu não conseguia antes. Esse tipo de coisa é o que eu preciso fazer para o meu chefe. Mas quando o meu chefe me impedir de fazer isso, então eu faço para o Senhor. E eu, versículo 8 do capítulo 6, receberei isso outra vez do Senhor. Isso o quê? É aí que está, né? Eu não queria terminar a nossa exposição sem explicar isso. Porque às vezes você pode entender esse versículo 8 como se Deus estivesse falando assim: se você optar por servir a Cristo lá no seu ambiente de trabalho e você tiver que ser despedido por causa dessa ação, então Deus vai dar em dobro para você. Não é isso que está escrito. A questão não é monetária, meus irmãos. A questão não é sustento material. Mas a questão é a seguinte: o que eu estou oferecendo para Cristo, Cristo vai me dar. E o que Cristo vai me dar? Ora, o que eu estou oferecendo para Ele. E o que eu estou oferecendo para Ele? Vida, coração, motivação, transformação. Ou seja, eu não preciso ter medo de encarar um chefe que queira que eu faça coisas que desagradam a Deus. O versículo me garante, ele vai receber, nós vamos receber isso outra vez do Senhor. E isso, meus irmãos, é a maneira de Paulo nos lembrar o que ele disse lá em Efésios 2:10. O caminho de boas obras é um caminho que está antecipadamente preparado. Sabe o que isso significa? Que Deus já plantou no seu caminho todas as oportunidades que você vai ter de expressar a sua devoção e a sua consagração a Ele. Isso quer dizer que se você estiver resistindo a essas oportunidades, elas não vão parar de aparecer. Se você mudar de emprego, as oportunidades continuarão aparecendo. E nós teremos eternamente, continuamente, a mesma responsabilidade. Nós aprendemos, meus irmãos, que o cristão procura o emprego, primeiro, como uma oportunidade de crescer espiritualmente, praticando a submissão. E em segundo lugar, versículos de 6 a 8, a ter a motivação correta para a submissão. Eu não me submeto ao meu chefe porque é ele que me paga. Mas eu me submeto ao meu chefe porque eu também sou submisso a Cristo. Essa é a ideia. Nós não podemos, meus irmãos, separar uma coisa da outra. Um mau profissional que não cumpre as suas obrigações, de maneira alguma glorifica Cristo. É algo que você e eu precisamos lembrar. Por quê? Porque o nosso chefe não é o nosso chefe. O nosso chefe é Cristo. Nós estamos servindo a Ele. Nós estamos ensinando as pessoas ao nosso redor como procede um servo de Deus em meio ao seu trabalho. E isso também é um momento para que você lembre que não existe esse negócio de profissão santa. João Alexandre, cantor aí conhecido no nosso meio, diz isso constantemente. O que existe são pessoas santas que exercem as suas profissões. Se você perceber alguma coisa no seu trabalho que fere a integridade de Cristo, você não é mais obrigado a ficar ali. Mas lembre-se, em todos os lugares para onde você for, essas oportunidades vão continuar aparecendo. O caminho está antecipadamente trilhado. E se eu fizer isso para o Senhor, Ele também vai me dar isso. E o texto diz, receberá isso outra vez do Senhor. O que Deus está querendo nos comunicar nessa noite, irmãos, é que nós temos que enxergar todas as áreas da nossa vida de uma única forma. Uma maneira de glorificar a Deus. Fora do ambiente da igreja. Exercendo o culto ao Senhor ali também. E eu queria finalizar agora com a palavra que Paulo dá aos senhores. Nós falamos dos servos. E, irmãos, até me desculpem por ter passado tão rápido por meio desses versículos, mas porque a nossa intenção é ser o mais profundo possível, sem comprometer a dinâmica da apresentação. É bem provável que hoje a gente consiga esgotar isso aqui, para a gente poder seguir na semana que vem, mas o meu objetivo não é que você saia daqui dizendo, eu aprendi tudo. Com certeza tem muito mais aqui, mas a discussão inicial é essa. E para a gente terminar essa discussão, agora Paulo está falando com os senhores. E Paulo tem que falar isso porque ele sabe
que a diversidade é muito comum dentro da igreja. Nós sabemos que existem patrões e empregados no mesmo lugar. Paulo sabia disso, e por isso quando ele escreve, ele não está escrevendo só para os servos, ele escreve para os senhores também. E ele escreve para os senhores dizendo o seguinte: de igual modo procedei para com eles. E quando ele fala de igual modo, é óbvio que a gente pode olhar para trás e perceber o que foi falado nos versículos e usar essa interpretação para dizer o que o Senhor deve receber do servo, isso também ele tem como obrigação dar ao seu conservo. Com certeza isso é verdade, mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo acrescenta um negócio aqui: deixando as ameaças. Que tipo de ameaças são essas? Eu fui pesquisar e eu descobri, quero compartilhar isso rapidamente com você. Essas ameaças das quais fala o versículo 9, correspondem a uma palavra grega que é utilizada 3 vezes no Novo Testamento. Só aqui, em Atos capítulo 4 e em Atos capítulo 9. Essa palavra grega, se você gosta, é a peilê. O que significa peilê? Ameaça. Mas essa ameaça tem um contexto. Qual o contexto? Se você ler Atos 4:29, você vai perceber que nesse versículo a igreja está orando. Depois que eles receberam a notícia que Pedro foi preso, foi solto, e aí eles começaram a orar, dizendo assim: Senhor, nos dá intrepidez para nós resistirmos às ameaças. Quando você vê esse mesmo termo sendo usado lá em Atos 9:1, você vai perceber que ameaça era aquilo que o apóstolo Paulo, antes da conversão, respirava pelos seguidores de Cristo. O texto diz lá em Atos 9:1, Saulo respirava ameaças contra os seguidores de Deus. Essas ameaças são as ameaças das quais fala aqui o versículo 9. Não é simplesmente uma questão de, se você não fizer isso, eu vou te mandar embora. Não. Mas é uma ameaça que força o servo, por parte do Senhor, a transgredir os mandamentos de Deus de alguma forma. O que nós mais temos, meus irmãos, hoje, são formas de nós burlarmos as regras, burlarmos os pagamentos de impostos e todas as outras coisas. E nós, servos, podemos ser uma ferramenta das mãos dos nossos senhores, se eles assim nos mandarem. O texto orienta os senhores a não fazer isso. Por quê? Porque o Senhor, falando agora de Deus, tanto deles como vosso, está no céu. E para Ele não existe acepção de pessoas. Se você é patrão, se você é senhor, e você comanda em qualquer instância uma operação para fazer com que as pessoas transgridam os mandamentos de Deus, cuidado, porque esse tipo de trabalho não é abençoado por Deus. Se você é a causa pela qual seus empregados fazem coisas que desagradam a Deus, cuidado, porque existe um Senhor nos céus, porque existe alguém a quem nós devemos prestar contas, e nós jamais devemos nos esquecer disso. Meus irmãos, para terminar, é exatamente isso que eu gostaria que você pudesse perceber aqui. Servos e senhores têm relações entre si, têm obrigações diante de Deus. Não é só uma classe, mas as duas classes. É isso que nós gostaríamos que você percebesse. Se você é um servo, você tem responsabilidade. Se você é um senhor, você também tem responsabilidade. Por quê? Nós temos um Senhor nos céus. Este nós servimos. Este é aquele para quem nós estamos dando o nosso trabalho. Se eu estou trabalhando apenas para ter um salário, motivação errada. Se eu estou num lugar porque eu não me vejo em outro, porque é a minha única chance de obter aquilo que eu estou conseguindo, aquilo que eu estou percebendo que eu preciso, isso também é uma iniciativa furada. Eu tenho um emprego e eu sirvo a alguém porque eu quero manifestar Cristo, porque eu quero mostrar a figura de Cristo e o caráter de Cristo. Que o Senhor nos dê, meus irmãos, disposição para servir aos nossos senhores segundo a carne, segundo nós servimos a Cristo. Lembrando de uma coisa, para a gente terminar, nós falamos de amor durante todo o culto praticamente. É assim que nós demonstramos amor. Quando João fala sobre isso, a gente leu 2 textos que são dos escritos de João. Tem um terceiro que eu guardei agora para a gente poder ler. João, quando ele fala sobre amor, ele diz lá na primeira carta: se você não ama as pessoas que você vê, como é que você vai amar as pessoas que você
como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? Então, se você é uma pessoa insubmissa ao seu Senhor e segundo a carne, como é que você pode dizer que você ama a Deus? Isso é mentira. Isso é falso. E é um engano no qual nós caímos, meus irmãos. Nós achamos que pelo fato de nós termos algum tipo de relação dentro de uma igreja, ou talvez o nosso patrão ser uma pessoa da mesma fé que a gente, nós achamos que isso pode nos dar algum tipo de privilégio, mas não. Amar a Deus também é se submeter. Lembre disso. Eu e você teremos senhores segundo a carne. Nós servimos a eles como quem serve a Cristo. Essa é a nossa motivação. Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.